Graças a Deus, ouvintes. Livro de Números, capítulo 14, diz assim: Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Ouvinte, tem gente que vê dificuldade em tudo e é negativo em todas as circunstâncias, dizendo: eu sou realista. O que você acha dessa atitude? No capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, Paulo relembra alguns pecados cometidos por Israel no deserto e as tristes consequências da infidelidade. No versículo 10, louvado seja Deus, ele faz a seguinte advertência: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Este versículo é uma referência ao episódio narrado nesta mensagem, nesse texto básico de Números capítulo 14, quando os filhos de Israel foram duramente castigados pelo Senhor por causa da murmuração. Murmurar, conforme diz o dicionário, é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Após o relatório trazido pelos homens que foram espiar a terra, o Senhor indignou-se ante a atitude do povo. Diz o versículo 26: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. O objetivo, amigo ouvinte, desta mensagem é alertar quanto ao pecado da murmuração e incentivar os crentes a uma vida inteira. Confiança em Deus, de grande gratidão e de apoio aos seus pastores, aos seus líderes. Diante dos desafios da caminhada, Israel se pôs a murmurar. As soluções que começaram a se desenhar como fruto da murmuração apontavam para um fim desastroso: a rejeição à autoridade de Moisés e Arão e a substituição, o retorno ao opressor, o apedrejamento de Josué e Caleb, louvado seja Deus, não compartilharem do pessimismo do povo. Ou seja, Josué e Caleb não compartilhou das murmurações que o povo compartilhou um com os outros, mas Deus intervém, manifestando-se em glória sobre o tabernáculo. A condenação divina aos murmuradores é severa. O nosso Deus é misericordioso e providente. Ele conduz o seu povo sobre as suas necessidades, por isso reprova a murmuração. A murmuração é sinal de incredulidade, de ingratidão e de um agir irrefletido. Conforme o texto, Moisés, tendo consciência da grande ofensa praticada pelo povo, mais uma vez intercede. Deus se dispõe a perdoar o povo, mas não o livra das consequências do seu pecado, que, como é típico da ironia dessa história, o seu castigo é feito de forma comparativa com o seu crime. Eles queriam morrer no deserto e voltar para o Egito de maneira um tanto diferente do que eles desejavam. Deus acede aos seus pedidos. O programa há muito esperado de entrar em Canaã será adiado para permitir que a geração rebelde morra onde deseja. Eles disseram: oxalá tivéssemos morrido neste deserto. 4 vezes eles são avisados: neste deserto cairão os vossos cadáveres. Os seus filhos
que eles disseram que iriam perecer em Canaã, mais tarde chegarão ali e tomarão posse da terra. Como imediata confirmação desses avisos, todos os espias infiéis morreram em uma praga enviada dos céus. Só Josué e Caleb, cuja entrada em Canaã é garantida, sobreviveram a ela. A atitude dos murmuradores, narrada nos versículos 39 ao 45, mostra que, embora entristecidos, não reconheciam a autoridade de Moisés, o seu legítimo representante, também não estavam levando Deus a sério. Na verdade, os murmuradores não gostam de se submeter, agem por conta própria. Louvado seja Deus. O tema da murmuração, focalizada em Números capítulo 14, não é novo no caminho de Israel. A murmuração está vinculada à incredulidade do povo e em diversas circunstâncias verifica-se tal atitude. Na ocasião narrada no texto, eles estavam acampados em Carde-Barneias. Anteriormente, o povo já havia murmurado, conforme relatam as passagens de Êxodo, no capítulo 14, versículo 11, versículo 12, no capítulo 15, versículo 24, no capítulo 16, versículo 2, 3 e 12, e no capítulo 17, versículo 3, e em Números capítulo 11, versículo 1. Tudo isso sucedeu logo após a saída do Egito. Por causa da murmuração, Deus fez com que eles permanecessem no deserto por cerca de pelo menos 38 anos, como está descrito ali em Deuteronômio capítulo 2, versículo 14 e 15. Embora a providência divina fosse inconfundível durante aquela jornada, o povo estava constantemente duvidando. A liderança e a autoridade de Moisés eram questionadas em diversas ocasiões. Deus já havia se manifestado a Moisés, o qual desempenhava a função de mediador. Apesar disso, eles se opunham a Moisés, contendiam, lastimavam-se. Os desejos, em vez de estarem projetados para a terra prometida, estavam fixos no Egito. Tinham grande desejo das comidas dos egípcios. Em vez de olhar para frente, olhavam para trás. O comodismo do passado sobrepunhava-se aos riscos e possibilidades do futuro. Eles diziam: não nos seria melhor voltar para o Egito? A murmuração é tipicamente pessimista. Os murmuradores estão sempre a reclamar e a dar contra. Os versículos 39 até o 45 comprova isto. Quando era para subir à terra prometida, eles se recusaram. Quando era para retroceder e aguardar, eles teimaram em prosseguir. Louvado seja Deus. Eles estão sempre em descompasso. Parece que é pelo simples prazer de ser contra. O próprio Senhor Jesus, louvado seja Deus, conviveu com essa situação. A murmuração é fruto da incredulidade, pois os murmuradores, como já foi exposto, não creem, não confiam. Na igreja, infelizmente, é possível encontrar pessoas assim. Vivem a criticar, acham que todos estão errados, tudo é difícil, nenhuma ideia ou projeto vai funcionar. Em vez de colaborar, torcem para que as coisas deem erradas. Tal atitude, além de antiética, depõe contra a causa cristã e traz prejuízos a toda a comunidade. A murmuração tem um efeito contagioso entre todos. O texto diz que todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. A murmuração é um mal que rapidamente envolve a todos. De uma hora para outra, a liderança bem-sucedida de Moisés e Arão se vê em ameaça. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. A ação destrutiva dos murmuradores continua fazendo estragos entre o povo de Deus e arruinando a vida de muitos líderes, pastores. Muitas vezes pessoas crentes ingênuas acabam sendo usadas e manipuladas em conflitos de interesses.
Líderes íntegros e comprometidos com Deus são desonrados e injustiçados, como aconteceu com Moisés. Comunidades inteiras são afetadas, experimentando inimizades, divisões e enfraquecimento. A conduta pouco ética dos murmuradores faz com que, em pouco tempo, muitos sejam contagiados. A ferramenta deles é a língua, a palavra. A propósito, vale a pena considerar as advertências contidas no capítulo 3 da carta de Tiago quanto aos pecados da língua e o dever de refreá-la. É preciso resistir à tentação da murmuração. A murmuração é uma tentação sempre presente diante de nós. Pode até tornar-se um hábito, conter a língua ao falar o que é certo, de maneira correta, na hora apropriada e com quem deve ouvir. É uma arte que nem todos dominam. A fórmula indicada por Tiago é muito útil para nos disciplinar neste sentido. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz que todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não se pode confundir o questionamento bem intencionado e a crítica construtiva com a murmuração. Esta inclui má intenções, é insensível e traiçoeira, é negativa e destrutiva. Somos desafiados a rever a maneira como tratamos nossos líderes, pois o alvo dos murmuradores é sempre a liderança. A murmuração é incompatível com uma vida cristã marcada por fidelidade, confiança e cooperação. Conforme já foi mencionado na introdução, o texto de 1 Coríntios capítulo 10, que recorda a experiência de Israel no deserto, contém advertências quanto a uma série de erros que devemos evitar, dentre eles a murmuração. A murmuração afasta a bênção e atrai o juízo de Deus. Mas quando a murmuração cede lugar à confiança em Deus, à união e à cooperação entre os irmãos, ali derrama o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Devemos tomar cuidado para não incorrermos no pecado da murmuração. Ela pode ser extremamente prejudicial, tanto para nós quanto para a igreja. É por isso que a palavra de Deus recomenda, ali em Filipenses capítulo 2, no versículo 14, 15 e 16: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Louvado seja Deus.